gente muito perigosa. E aí, tipo assim, esse contexto da rebelião foi crescendo até que a relação com esse livro não está funcionando. Essa é a boca de Deus, essa é a mente de Deus revelada. Você pode ser um abençoador. Quer saber como? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, envia esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Você pode estar mudando histórias com apenas um clique. Amém? Deus abençoe. Vamos pro vídeo. Esses caras estão detonando a igreja, estão espoliando o povo. É claro, só há esse tipo de produto porque tem quem consome. Agora, uma pergunta: você ama o verdadeiro evangelho? Sim. Você odeia o falso? Sim. Então o que você está disposto a perder para amar o verdadeiro? Porque a gente vai ter que se desfazer de muita coisa para viver o verdadeiro. Porque o reino de Deus é prejuízo, é perder a vida nessa vida. Então, vivendo o evangelho para ganhar essa vida, a gente não está vivendo o cristianismo. A gente estava até uma vez brincando, né? Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, eu falando, né? Poxa, eu estou prosperando e tal, aqui, isso, aqui, o outro. Eu falei, então eu estou no caminho errado, então. Porque eu tinha isso foi em 2018, eu tinha um carro 2019, eu tinha um carro 2017. Falei, pô, eu tinha um carro com um ano de uso e fui para um carro 2010. Então eu estou no caminho errado essa coisa. Porque do carro 2018, em vez de eu ir para um carro 2019 ou 2020, eu fui com 2010. Então eu estou errado nesse caminho. Pois é. E eu sei que, tipo assim, parece tatuado aí, velho, de preto, bancando o pastor, o outro aí com essa caveira, coisa feia. Não, cara. O evangelho é outra coisa. E eu dou graças a Deus por ter conhecido Jesus. Não por ter conhecido a religião. Não por ter conhecido por ter ganho um amuleto. Ou um movimento, né? Ou um movimento. Não, eu conheci Jesus Cristo. Eu sei o que ele fez na minha vida. E por isso eu afirmo a fé que tenho. Eu não queria Deus, cara. Era impossível. Era um improvável. Era improvável, assim, em gênero e grau. Não havia a menor possibilidade do Marcelo ou do Marcelinho, como era conhecido, se tornar um cristão, muito menos um pastor. O contexto da minha ordenação ainda é mais improvável, como eu falei para vocês, né? Nunca, embora eu tivesse envolvido nessa questão de estar evangelizando tribos urbanas, que foi até a minha ordenação, achei que eu ia ficar nisso, né? Ser pastor de uma igreja reformada, usar gola clerical. Nunca. O cara até às vezes imagina, até no começo, a caminhada na igreja, os caras tudo de moicano, né? Passei por isso. Quando eu fui ordenado aqui, eu ainda acreditei que, tipo assim, que ainda seria uma coisa desse nível, né? Aquela coisa bem underground mesmo, né? Enfim, mas a igreja não é um gueto, né? A igreja, essa mistura, essa multiforme sabedoria de Deus manifesta por parte de cada parte do corpo, é a riqueza da igreja, né? Sim, tanto que você pega os 12 de Cristo, parte deles eram totalmente opostos uns dos outros, e Cristo reuniu todo mundo e fez um corpo só ali, né? Sim. Porque tu pega alguns que eram pescadores, tu pega outro que era cobrador de impostos, então assim que o cara que era pescador odiava o fariseu que era cobrador de impostos, ele odiava, e de repente tá todo mundo junto. Nós tínhamos ali no pano de fundo os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. E aquelas pessoas estavam sempre inclinadas a alguma daquelas correntes. E Jesus consegue reunir essas pessoas influenciadas por esse contexto político e religioso em algo infinitamente maior. Você pega, já pega Jerusalém, pega Samaria ali, né? E falou, não, vocês odeiam os caras, mas eu estou aqui com todo mundo. Eu acho que é muito importante, né, cara, aproveitando dessa nossa conversa, para que as pessoas entendam a importância da igreja. Quando todos desistiram de mim, cara. Todos desistiram de mim. Não minha família, né? Minha mãe, graças a Deus, ainda é um instrumento poderoso de Deus na minha vida. Quando tudo parecia perdido, a igreja me amou. Então eu entendo a igreja como uma causa, né? Promover a igreja.
embora a gente saiba que a igreja, em função do caráter quebrado do ser humano, ela não vai ser perfeita. Ela vai ter seu momento de Mas algumas pessoas acreditam poder viver um cristianismo sem igreja. E eu digo assim, com toda a reverência do mundo, como Santo Agostinho dizia, a igreja é uma prostituta, mas ela é minha mãe. Eu amo a igreja. Sim. Precisamos, né? É uma igreja com todo o meu coração. Vou lutar para que ela não permaneça nesse estado de adulteração isso não está no cara que está aqui, não. Quem está sentado é o responsável. Porque às vezes o cara se torna um tipo de ídolo aqui, porque quem está sentado cobra um tipo de coisa que nenhum ser humano é capaz de dar. Um tipo de guru. Não, está aqui um cara de carne e osso, um pecador. O preto da gola clerical carrega na minha indumentária hoje de maneira cotidiana, porque é luto, cara, tem pecado, eu sou um pecador. E a igreja precisa saber que quem está aqui é um pecador, mas que isso aqui é santo. E eu serei santificado na medida em que eu exercitar o que está escrito aqui. Amém? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, tipo assim, há um lema na Reforma Protestante que é o solo Escritura. Enquanto nós não nos voltarmos plenamente da Escritura, a gente vai ver um cristianismo meramente nominal. E só Deus deu glória, né? Só lhe deu glória. Então a gente, assim, eu tinha uma ideologia antes, eu tinha uma causa antes. Hoje Jesus Cristo é minha causa, a igreja é minha causa. E eu vou dizer para vocês, no atual contexto é muito complicado, porque vocês estão vendo essas cadeiras, mas as cadeiras não estão todas ocupadas. Eu tenho cerca de 40 pessoas aqui. No fundo a gente acaba tendo menos, né? Mas teoricamente eu tenho 40. Estou aqui há 10 anos. Pastor, e como é o seu trabalho? Fala aí, pessoal. Bom, O dia, como é que funciona? aqui nós temos cultos aos domingos, das 18 às 20 horas. O contexto de pandemia tem sido bem complicado, porque as pessoas ainda estão com medo, mas pelo menos esse ano passado, eu tive que fazer transmissão de culto online. Não existe culto online. Você está assistindo uma transmissão, mas não existe culto online. Não existe culto sem comunhão. Não existe culto em casa sozinho. Não existe. Você pode ter o seu culto doméstico com sua família. E homens, vocês são os pastores da casa de vocês. A referência da sua casa não é ser pastor, é você. Então você precisa ter um culto em casa. Você precisa chamar seu filho, sua esposa, ler a Bíblia e ensinar. Marido, ensinar as vossas esposas. Eu sempre costumo dizer, né? O responsável, porque hoje em dia os homens querem terceirizar a obrigação dele. Eles querem terceirizar e jogar essa obrigação para um pastor. Não, é você que resolve o problema do meu filho. Sabe o que o contexto de pandemia denunciou? Que esse cara não é crente. Ele não é crente. Ele se veste de crente, mas ele não é crente. Se ele não é o pastor da casa dele. Não é que nenhum. A referência da casa de homem de Deus na casa dele é o pastor. Sim. Isso é um fracasso. Isso não pode ser um homem crente, né? Então, não existe isso. Beleza, você se reunir, você deve se reunir na sua casa com a sua família, mas isso é parte da igreja. Vamos entender. Isso não é todo, né? A igreja, o que é a igreja? A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja não é um CNPJ. A igreja são pessoas. Então, eu não sou igreja sozinho. É onde eu costumo dizer isso, que as pessoas carregam isso. Eu não preciso ir porque eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é templo. Sim. Você é morada do Espírito Santo. Porque... Mas a igreja, a manifestação física do reino de Deus, a união, a assembleia solene dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, é a igreja. Sim. Sozinho você não tem como ser. É a mesma coisa que eu pegar um tijolo e falar que ele é uma casa. Exatamente. Um tijolo sozinho não é uma casa. Tirar um tijolo daquele lá, não, isso aqui é um muro. Não, ele é um fragmento. Ele é parte do muro. Mas ele você não é parte, mas você não é igreja. A necessidade de nós afirmarmos isso, porque serão dias difíceis para o cristianismo. Em Mateus 24, Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, nós não nos alardeássemos, porque não é o fim, mas é o princípio das dores. Né? É claro que é muito complexo a gente fazer afirmações de ordem escatológica, porque momentos como esse a gente já viveu em outros momentos da história. Vamos pensar na Segunda Guerra, na peste negra, na gripe espanhola, e tantos outros eventos históricos onde o juízo temporal de Deus se manifestou. Amém? Sim. Deus mostrando que, estou apontando para o fim,
fique esperto. Então é muito complexo a gente falar, né, dando a esse momento, Como o exato momento. o exato momento, não. Tanto Mas que- nosso coração precisa estar atento. Aos sinais, né? Aos sinais. E Isso só afirma que a nossa fé é verdadeira. E, Mas- e em cima disso, né, a gente costuma até conversar lá em casa que os sinais servem que para muitos Jesus já voltou, porque aqueles que desceram à sepultura, para eles, Jesus já voltou. Né? Então a gente tem que estar pronto para esse momento. A gente não tem que viver para um momento exato na vida de Cristo, a gente tem que viver para o momento exato em que nós vamos morrer estando prontos. Cristo é uma na nossa realidade. Sim. Cristo é uma realidade. Sim. Né? Aham. Ele não está refém de um único evento histórico, embora biblicamente se confirme que esse evento acontecerá. Mas a nossa expectativa é de que pode ser a qualquer momento. Né? A carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala, né, no fim dos tempos, nós veremos pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas mais amantes do dinheiro do que de Deus. Nem você falou, isso a gente já vê há eras. Não é algo específico de hoje, de falar, não, isso está acontecendo hoje e agora é realmente o princípio das dores. Não, isso vem acontecendo há muito tempo. O negócio que hoje a gente tem uma mídia que divulga. Antigamente não tinha uma mídia que divulgava isso com tanta facilidade quanto a gente vê hoje. Eu acho que a mídia ainda se poupa de permitir qualquer associação com alguma coisa que a Bíblia fala, né? Mas hoje a gente já consegue uma evidência bem significativa. Então nós nos reunimos aqui às 18 horas, aos domingos. Durante a semana nós temos reuniões nas casas, que a gente chama de igreja nas casas, que a gente entende que a igreja começa na casa. Então, por exemplo, o que a gente pensa? Tem um pastor, sua família, e eles são parte da igreja. E uma parte maior da igreja se reúne ali. Então, tudo que aconteceria na rotina de uma programação de igreja, a gente tem conseguido fazer nas casas. Isso possibilita uma qualidade melhor de relacionamento. É claro que talvez a gente nunca encontre essa realidade da igreja ideal, né? E a gente também não tem essa pretensão. Mas tem facilitado, tem ajudado muito, até porque eu tenho um problema geográfico. Como eu falei, eu tenho poucas pessoas na Candangolândia. A maioria das pessoas são de fora. Taguatinga, Gama, Valparaíso, Lago Sul, Lago Norte. O deslocamento é grande. Então, nós somos um grupo de mais ou menos 40 pessoas. Nós temos o Projeto Semente. As atividades normais do Projeto Semente a gente não tem feito porque configura aglomeração. Então, ter aqui 60 crianças aqui, eu vou ter um problema de fiscalização, né? Então, geralmente quando o projeto está acontecendo no ápice das suas atividades, a gente tem uma atividade discipular, né? Onde a gente traz o ensino religioso para essas crianças. As crianças não são membros da igreja, são membros da comunidade ali da Rua do Sossego, que é uma favela que tem ali na entrada da cidade. A gente sai daqui, busca de carro, traz elas ficam aqui das 9 da manhã até o meio-dia, onde elas têm uma refeição quando chegam. Tem uma atividade discipular que separa as mães das crianças, que também não são membros da igreja. Então elas têm atendimento médico trimestral quando o projeto está acontecendo, né? Atendimento médico trimestral. Elas recebem um kit escolar no começo do ano, isso eu faço há 8 anos, e recebem uma cesta básica todos os meses. Graças a Deus, nesse período de pandemia, desde o ano passado, a gente entregou 1000 kits de material escolar, metade no ano passado, metade esse ano. Entregamos cerca de 800 cestas básicas, desde o começo da pandemia, para essas mães cadastradas, né? E o Projeto Semente nasceu de uma inquietação nesse sentido, né? De entender que eu já era pastor há 3 anos, muito envolvido com a igreja e tentando sair daquela história que eu contei para vocês de como eu vim parar aqui, e vendo que ia aptas ao serviço. E eu já tinha uma parceria com o pessoal no Santa Luzia e falei, não, eu preciso fazer aqui também. Preciso fazer aqui também. Mas eu tive uma experiência antes. Eu fui para 406 do Recanto das Emas. Um dia uma pessoa me levou lá e tinha uma ONG que estava desativada. Cara, eu fui andar na favela. Eu cheguei na casa de um menino chamado Pedro, o pai tinha sido preso uma noite antes, a mãe desesperada, não tinha paralisia cerebral. Meu irmão. Essa 406 é aquela lá pro final do Recanto, não é? Ali perto da faculdade. Tem o balão, a faculdade fica cá, a favela fica para cá. E aí, beleza, eu fui, orei. No outro fim de semana, eu peguei uma cesta básica e fui lá na casa do Pedro.
E eu comecei a fazer isso, pegava a cesta básica, ia no barraco. Aí no outro fim de semana eu colocava a cesta básica, ia para outro barraco. E durante 5 anos eu fiquei lá. Eu lembro que milagrosamente teve uma época que servia 400 refeições sem gastar sabe o que é milagre de multiplicação? 400 refeições sem gastar R$1, já viu isso? Na época estavam construindo aqueles prédios ali no Riacho Fundo. Sei. E as cantinas souberam do que eu estava fazendo lá e falaram, cara, você pode vir aqui buscar comida. E leva. Porque eles não vendiam tudo. Muitas vezes eu cheguei lá dia das crianças com a panela de cachorro quente, 200 pães. Aí ele ligava para mim assim, pastor, onde é que o senhor está? Cara, eu estou aqui com uma panela de cachorro quente. Pois é, a gente está mandando aí 10 brinquedos infláveis, 1000 brinquedos. Não foi só uma vez. Só que o que aconteceu? O menino morreu atropelado numa das nossas atividades. Ele não estava na atividade. E isso afetou muito a minha equipe, né? Então eu treinei minha equipe na Assembleia de Deus e eles ficaram lá dando continuidade ao projeto. Mas a Assembleia de Deus que eles congregavam não quiseram mais apoiar o projeto teve que parar. E aí sim, antes disso eu treinei lá e vim para cá. E aqui eu estou há 4 anos na favela aqui. Porque aqui tem um problema. A Candangolândia é, digamos assim, um dos maiores pontos de descarga de tráfico de drogas do Brasil, né? Por causa da própria geografia. Então, foi difícil para mim conseguir entrar na comunidade e começar um trabalho lá. Então, a gente tem um projeto de semente aqui, todas as quartas-feiras. Agora eu não estou indo por causa da pandemia, mas eu pretendo voltar nas próximas semanas. Eu vou para lá e eu tenho um culto lá com a comunidade Tem até umas fotos do ano passado ainda. A gente fazia uma fogueira e a gente fazia um culto no meio da rua mesmo. Agora lá a gente está tentando estruturar um espaço. Enfim, quem disse que calvinista também evangelista também. Então, pastorzão, prazerzão, uma honra, cara. Tenho certeza aí que tu que está do outro lado aí, que está ouvindo, tenho certeza que Deus vai ter falado ao teu coração de forma tremenda, porque aonde a própria palavra de Deus diz que onde existirem 2 ou mais reunidos no nome dele, a presença dele se faz real. E eu creio que assim como a gente está aqui reunido, do outro lado tu pode estar reunido com um grupo também, né? E sendo ministrado em cima disso, porque eu sei que, como a gente falou aqui antes, testemunho não é um evangelho, mas ele é o resultado do que Deus faz na vida de alguém. Talvez na tua família pode ter alguém que tu fala, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui, cara, mas ele pode ser mais um improvável de Deus, onde ele pegou um cara que era punk, ateu, né? Contou a história dele, foi preso, fez assalto, mas Deus, em sua infinita misericórdia, chamou ele para algo que era para a glória dele, assim como Jurandeis foi chamado, assim como você pode estar sendo chamado nessa hora também. Amém? Fica essa palavra aí, Jurandeis. A gente entende com histórias, né, grandiosas como essa, que o homem faz seus planos. Ele tinha um plano de ir para algum lugar, México. Só que a resposta real, a resposta concreta vem de Deus. É a resposta de Deus na nossa vida que faz a diferença. Um grande testemunho desse aqui não pode ser desapercebido, não pode ser interpretado de uma forma diferente, a não ser um grande milagre. A gente vê a história do pastor Marcelo, o projeto Semente, ajuda muitas pessoas, né? E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado e do juízo. Vamos voltar lá quando ele disse que peão rodou na cabeça dele, por quê? Quando a gente enxerga que somos um pobre, cego, desgraçado, a gente não tem nada na vida. Mas quando o Senhor chega, transforma um homem desse e faz um pastor. Transforma o Kelso em pastor, transforma ele em uma pessoa diferente. Amém. Você que está aí, que ouviu e entende, você precisa. Chama o Espírito Santo, clama por ele, chama por ele, porque ele é quem vai transformar. O homem faz seus planos, mas a resposta sempre vem de Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado. Viu? Uma honra ter o senhor no nosso canal, vai transformar a vida das pessoas que estão clamando. Só uma consideração final.
quem quiser ajudar o Projeto Semente, tem algum e-mail? Meu telefone, 98305469, só ligar. Nesse tem sido um período onde as pessoas estão passando por muita dificuldade, muita gente desempregada. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas aqui na igreja: se seu filho estivesse passando fome, você não esquecer. Amém? Amém. Então a igreja não vai resolver os problemas do mundo, mas ela não pode se omitir. Amém? Então, um grande beijo a todos. Obrigado. Isso aí. Se quiser ser um colaborador, o telefone está aqui. Que Deus te abençoe.